Ok. Vamos agora para o segundo vídeo da aula, ok? Ok. Como estava a dizer, que está muito calor. Então, nós estamos a falar novamente sobre filosofia. Vimos uma mera definição de filosofia. Vamos ver o que Clarke diz, né? Portanto, conhecimento que caracteriza filósofo deve referir a outros assuntos além da botânica. O que Clarke queria dizer no seu próprio livro? É o seguinte, aqui fica difícil nós termos uma definição concreta da filosofia, muito difícil mesmo, porque o filósofo é multidisciplinar. Significa que o filósofo era considerado como alguém não só que tinha uma sabedoria, mas que tinha amor por N áreas, porque sabedoria está ligado à moralidade. Então ele tinha conhecimento, tinha moralidade, tinha ética, como nós fizemos a referência. Então o filósofo era alguém que queria saber um pouco sobre política, economia, religião, metafísica, botânica, psicologia, matemática. Então, isto aqui é que definiu aquilo que nós vamos chamar de filosofia grega, ok? Então, o filósofo é aquele que vai pensar e vai tecer opiniões sobre qualquer questões, teologia também, e muitas outras áreas. É por essa razão que fica muito difícil nós dizer se Tales de Mileto, que é chamado como pai da filosofia, se foi um matemático, ou um físico, ou um botânico. Portanto, ou um filósofo. O mais importante é que ele falou um pouco da metafísica, um pouco da física e um pouco também da própria filosofia. E nesse caso, a filosofia está sendo composto de tudo aquilo que Tales de Mileto vai falar, ok? Então, agora a questão talvez fica como é que surgiu a filosofia, afinal, já que vimos que a definição da filosofia é o amor, é o vasto campo do conhecimento. Então agora vamos saber como é que surgiu a filosofia, ok? Nós sabemos que, por exemplo, mesmo dentro da filosofia, nós estamos a falar sobre multiplicidade, significa que é conhecimento de vários os campos. Tem como, por exemplo, um dos grandes filósofos que é Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos, conhecido assim. Ele discutiu sobre lógica, discutiu sobre psicologia, escreveu sobre biologia, escreveu sobre ética, escreveu também sobre política, e uma das suas maiores obras era conhecida como Filosofia Primeira, que os outros escritores decidiram nomeá-lo como a Metafísica do Aristóteles, ok? Então, isso é só para dizer que nessa Tales de Mileto, que era polidisciplinar, mas também o próprio Aristóteles, muito conhecido, era polidisciplinar. Então, quando é que surgiu a filosofia? E vocês podem se encontrar, por exemplo, com o panafricanista, ok? Que dizem também que a filosofia surgiu cá em África, mas isso é uma questão de tu estudares as datas e definires os termos. Muito importante que se defina os termos. O que é que a pessoa quer dizer com filosofia? Nós estamos a falar sobre filosofia que é grega. Filosofia grega. Então, estamos a falar sobre filosofia grega. É dali que nós queremos definir como filosofia. Isto não significa que nos outros povos não existia pensamento, ok? Que outros povos não tinham maneira de pensar, não tinham sistema de pensamento, ou não tinham reflexão. Tinham reflexão. Cá em África tinha reflexão, cá em África tinha ditados. Não só em África, quase em toda a parte do mundo que existisse o ser humano pensa. E o ser humano, sendo um ser pensante, conforme diz o Descartes, penso, logo existo. Então a existência do próprio ser humano exige que pensamento. Logo, pensamento como filosofia sempre surgiu. Mas não estamos a falar sobre pensamento, sobre filosofia. Essa questão do que vai dizer que, para um conhecimento empírico, a filosofia surgiu antes de Cristo em 585 anos. Ok? 585 anos. Exatamente no horário das 18h13 aproximadamente. E por quê? O que aconteceu ali? O que aconteceu é o seguinte, é que nesta data, o Tales de Mileto, que é chamado como pai da filosofia, ele já ouviu falar sobre os grandes pensadores
mediadores, não é? Do médio, vamos dizer assim, astrônomos. Eles procuravam entender e interpretar os sinais dos céus, ok? E o Tales de Mileto conseguiu prever ou predizer o acontecimento de um eclipse solar. Ok? O eclipse solar, ele conseguiu prever isto. E quando ele previu, e quando a sua predição deu certo, aí também ele foi atribuído como um dos maiores sábios. Foi ali que ele também começou a procurar argumentar e explicar a razão da existência do próprio ser humano. Então, é neste fio de pensamento de que nós estamos a falar que a filosofia surgiu em 500 anos antes de Cristo, às 18 horas, por causa da predição do Tales de Mileto. Mas isto não significa que no outro povo não existia pensamento. Nós estamos a falar praticamente desses pensamentos que vai dobrar depois do silogismo, vai dobrar depois da caverna do Platão, vai dobrar depois da própria física, da própria matemática. Então, ali adiante, ok? Então, isso é muito importante. É muito importante que a gente entenda a definição. E o Tales de Mileto, por que é de Mileto? Porque ele é um milesiano. Milesiano porque ele é de Mileto, que era uma cidade grega. Era uma cidade grega, onde estava o Tales de Mileto. Portanto, o outro debate que surge aqui é sobre a multiplicidade e a unidade. Uma vez que eu vos disse que a filosofia estava embarcada em várias ciências, como é que ela foi ganhando especificidade? Então, nesse tempo ali, nós temos a multiplicidade e a unidade. Então, os filósofos queriam tornar uno, queriam fazer algo mais pequeno, restringir cada vez mais a própria ciência, ao invés de ser assim múltipla. Então, é nesse campo que o Tales de Mileto começou a falar um pouco sobre física, um pouco sobre botânica, que estamos a falar que a filosofia foi surgindo, amor ao conhecimento específico, a multiplicidade foi sendo cada vez mais reduzida para várias disciplinas que, se você ler na escolástica, depois vão entender como é que surgiram as escolas e as divisões de muitas disciplinas, que foi mais abrangente na medieval, na escolástica, também não significa que já não existia. Portanto, a filosofia começa com a redução da multiplicidade à unidade. Isto é muito importante. Portanto, no próximo vídeo vou explicar o que é essa multiplicidade e como veio isto influenciar os pensamentos dos demais filósofos, ok?